Bem, nós estamos fazendo várias entrevistas nesse Festival Internacional de Mulheres na Cena, na Performance, Solos Férteis Online, a nossa primeira edição online, a gente já tem algumas edições presenciais. Essa edição online contempla artistas nacionais, locais e, essencialmente, artistas internacionais, que nessa vez não vieram no presencial, mas são madrinhas, são amigas, são alianças, são as motivações de nós seguirmos construindo essa conexão. Essa é uma das características que aconteceu com esse aspecto do online, né, que nos botou de joelho no chão frente à pandemia, mas também desfronteirou linguagens, desfronteirou pensamentos, estéticas e conexões. Então, se antes a gente tinha essa videoconferência, esse lugar no online como um lugar para matar saudade, ele se tornou estético, ele se tornou transgressor, ele se tornou político, e não tem por que nós mulheres, que já ficamos silenciadas da cena, afastadas do palco, afastadas da voz, representadas pela estrutura masculina ao longo de toda uma história, não nos apropriarmos de todos os espaços onde o pensamento, onde a ideia, onde a estética está, principalmente quando pensamos em mídias sociais, em todos os aspectos online, que coloniza as pessoas, que também educa as pessoas sobre um modus operandi de pensar. Então, o teatro, a arte, o pensamento de mulheres precisa estar num lugar para oferecer contraste, porque liberdade não é possível sem contraste. Então, hoje eu estou aqui com uma grande amiga, né? Eu estava esperando essa oportunidade. Ela não está no nosso festival com um espetáculo, que eu tenho um carinho imenso por esse espetáculo. É uma artista que, para mim, tinha que estar nessa versão, mas então fico na dívida da nossa próxima versão presencial dela estar. A gente está com a Bárbara Lúcia Carvalho, que é uma grande amiga. Ela é brasileira, ela é baiana, ela mora na Alemanha. Por pouco eu não estou fazendo essa conversa lá no meio da neve, mas ela faz como os europeus fazem, se refugia no Brasil no verão para depois voltar cheia de energia solar para iluminar um pouco os fenotipos europeus lá com a beleza africana maravilhosa dessa minha amiga. E eu quero convidar então vocês para assistir esse bate-papo, porque Bárbara tem coisas muito interessantes, tem uma história muito interessante, tanto de representatividade como mulher negra, como mulher, como artista, como brasileira para brasileiros e para brasileiros, para vocês se inspirarem um pouquinho nas dores e delícias de ser uma mulher artista de teatro, de grupo de teatro, residente na Alemanha, com uma história e com uma interferência na história local e também ainda no Brasil incrível. Bárbara, é um prazer imenso estar com você aqui. Olá, oi, Bem-vinda. Edu, bom dia. Oi, gente. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, né, trocando contigo. Sempre importante estar me conectando com o Brasil, né, não somente com Salvador, mas também com outros estados. E como você estava falando antes, a oportunidade de fazer trocas online tem sido assim, bastante enriquecedor para mim. Obrigada, assim. Vida longa, solos férteis, né? Da E longa. a toda a Então rede vamos lá. Magdalena no Brasil. Sim. Como vocês sabem, o Solos Ferros ele pertence à Rede Madalena. A Rede Madalena é um dos das madrinhas, né, desse festival, que justamente busca esse lugar horizontal, essa rede horizontal de fortalecimento dos nossos pensamentos, porque às vezes o que mais nos dificulta no processo criativo é o sentimento de solidão, o endosso, o suporte, a criatividade, ao pensamento, a perspectiva crítica de mulheres nas artes cênicas é extremamente importante. A Rede Madalena começou há 30 anos atrás e sede nesse lugar de círculos concêntricos em várias partes do mundo de maneira horizontal, presente em mais de 50 países, rede de mulheres interessadas na proteção, na perspectiva e no fomento da produção criativa teatral de mulheres e performances. Bom, Bárbara tem um trabalho maravilhoso. Eu vou começar falando, Bárbara, queria que você contasse um pouquinho. Eu não pertenço a um grupo de teatro, é uma das minhas grandes feridas narcisas que eu tenho, eu não consegui. Eu sou diretora de um grupo, mas há um lugar onde que você quando você é diretor, é diferente de se sentir pertencendo a um grupo, a um coletivo. É uma sensação totalmente diferente, eu tenho que te dizer. Mas eu tive a oportunidade de estar na Alemanha, em Frankfurt, assim, o Antagon é um dos grupos que eu mais admiro. Ele, para mim, Antagon, Candelária, Odin, estão nos meus patamares, e Antagon eu admiro de uma maneira muito especial, porque me dá encorajamento sobre meus próprios desafios artísticos, além de ser o melhor grupo de teatro de rua do mundo, eu acho. Tanto no sentido de pensamento, como no sentido de estética. Enfim, o Antagon reside em Frankfurt e você está nesse grupo. Eu queria que você me contasse um pouquinho de como é essa história né, do Brasil para ir para a Alemanha. Quais são as dores e delícias, os desafios de ser uma mulher negra, brasileira, artista, dentro de um coletivo alemão,
nos dias de hoje, como foi antes e como é agora um pouquinho. Conta para gente, para as pessoas poderem ter uma ideia do que é estar na Alemanha dentro de um grupo de teatro, que é sonho de um lado e desafios de outros. Me conta. Claro. Na verdade, acho que em uma palavra eu poderia dizer que é desafio, né? Sobretudo, é uma busca por si mesmo, fora de um contexto onde a gente se sente acolhido e confortável, que é a nossa casa, o nosso lar, o nosso país, a nossa língua, né? Eu conheci o Antagon através do Bernard em 2009, quase 15 anos. Vai fazer. Quando eu fui participar de uma oficina de teatro físico, eu estava na época estudando licenciatura em teatro, sou formada pela UFBA, né, como pedagoga teatral, e naquela época para mim já era muito claro como a universidade ela trabalha formando a gente, mesmo no sentido pedagógico, para servir a um mercado que é branco, que é ocidental, que é eurocêntrico, né, da pesquisa em arte cênica, dentro do trabalho que a gente desenvolve com o nosso fazer teatral. Então, eu estava sempre buscando um diálogo com o corpo, né? E, de alguma forma, pelo fato de estar sempre ligada a tradições afro-ameríndias, né? Da minha família, dos meus, isso sempre foi algo muito perto, então eu sempre busquei algo diferente, né? E o teatro físico, né, que o Bernard e o Antagon, naquela época, estava trazendo para o Brasil, para Salvador, dessa linha que a gente conhece tradicional de Grotowski, de Odin, né, de construção de ações físicas, e para mim isso sempre foi interessante, até porque na universidade, através de um dos meus professores, Paulo Dourado, ele sempre trouxe essa pesquisa da antropologia teatral e também o Armindo Bião, que foi um pesquisador super reconhecido, ele sempre trouxe a questão da etnocenologia. Então, para mim, o fato de estar na universidade já foi uma conquista, né, vindo de uma família disfuncional aqui de Salvador, não tenho berço de ouro, venho de uma família de pessoas trabalhadoras, né, da periferia aqui de Salvador, então ser artista foi uma decisão política, né, de ir atrás da minha felicidade e, ao mesmo tempo, eu tive a oportunidade de ter pessoas que me apoiavam na minha família e também dentro da universidade, mas eu sabia que ali não era o suficiente, né, então já deixo aqui o recado para as pessoas que estão vendo, que estão buscando na universidade a resposta para todas as coisas, não se iludam. Não é, nunca será. É uma instituição que vem dentro de uma história de opressão muito grande, por mais que a gente veja que o conhecimento é necessário para todo mundo, que dá emancipação e também a possibilidade de emergir, né, para uma situação financeira melhor, no caso de pessoas como eu, que buscam a universidade para melhorar também de vida econômica e social. Mas, enfim, nunca foi para mim a referência onde tudo está. E naquele período eu fui fazer oficina com o Bernard e pensei, é legal, uma semana aqui no Teatro Vila Velha, que está passando até por uma reforma em Salvador. E para mim foi algo que mudou a minha vida, porque a partir dessa oficina, né, foi feito o convite para fazer uma pausa nos meus estudos e aí conhecer o trabalho do Ântago, que também já é uma outra, como o Lu estava falando, um outro tipo de trabalho que é o teatro dentro de um ambiente, né, imerso na coletividade, no qual a gente vive junto, trabalha junto, cozinha, limpa, produz. Então, é um fazer que já está transmutado, né, pela convivência. E aí apresenta muitos desafios de existir, né, dentro desse período no qual você não está indo para algum lugar ensaiar, encontrar as pessoas, mas as pessoas já estão ali no dia a dia, então você já conhece. Né? A É um gente sempre fala que quando a casamento. gente entra na sala de treino, é um casamento. Você entra, pelo menos ali, a gente tenta preservar a sala de treino, né? O estúdio, para poder ali, pelo menos, ó, não vem escovando dente, não vem com café na mão, não vem blá, blá, blá. Pelo menos esse espaço aqui a gente, né, tenta, né, manter um ambiente sagrado de produção, né? Digamos assim. Mas ao longo desses anos, já completei 14 anos, né, entre idas e vindas entre Montagon e o Brasil. Foi uma viagem que ainda está sendo muito intensa no sentido de descobrir essa identidade artística, né? E como você estava falando antes, não somente de artista, mas de mulher negra em diáspora. E o solo, né, que eu vim desenvolver depois, quando eu completei 10 anos do grupo, né? Depois de 10 anos que eu tive, né, com sua ajuda, inclusive, né, no processo, tentando lá, né, me orientando. Depois eu tive a honra também de ter a possibilidade de mostrar para a Julia Valley, e aí na Itália
ela mexeu em algumas coisas, né? E foi algo que a gente fez tipo uma experiência nova de demonstração de trabalho e ao mesmo tempo direção, de uma forma assim muito solidária. Foi algo que foi importante para mim como parte desse coletivo de dizer, ok, eu estou aqui, eu tenho um corpo, e esse corpo também quer se relacionar, quer se expressar, porque eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem, sobretudo dessa romantização da ideia do coletivo, é que a gente pensa que esse é sempre o caminho, mas tem momentos que a gente, como indivíduo, né, como ser que tem uma história pessoal e única, a gente precisa se expressar também dentro desses ambientes. Então, sempre foi uma tensão, né? Até que ponto eu estou sendo egoísta, individualista, até que ponto eu estou fazendo parte de um pensamento coletivo, né, anticapitalista. Então, isso foi meio que uma tensão que gerou, inclusive, uma mudança até no grupo, né, como forma de produção, porque antes do meu solo, as pessoas que o Antagon já vai fazer quase 35 anos, ano que vem, as pessoas que queriam fazer um tipo de trabalho autoral, pessoal, acabam saindo do grupo ou fazendo uma coisa fora. Eu assumi isso como, inclusive, parte da identidade do grupo. Então, foi algo que gerou que, por exemplo, nos próximos anos, pessoas construíssem seus duos, seus outros solos. Então, para mim, é algo que reverberou, inclusive, no grupo como atitude nesse diálogo e entendimento, de entender que, de fato, como grupo de teatro, que não é somente alemão, mas agora, no momento, acho que somos 10 nacionalidades. Franceses, tem da Colômbia, do México, do Brasil, da Inglaterra, e é um grupo que tem uma base ali, mas é uma encruzilhada, né? Foi algo que para mim, tem gerado essa conscientização, né? E tinha que ser através da arte, tinha que ser através de um trabalho de solo, né? Então, eu queria também aproveitar esse momento para encorajar, né, as artistas, as pessoas que estão pensando em fazer um trabalho de solo e estão pensando, isso é muito pessoal, isso não vai caber meu trabalho, né? Ó, faz, se você tiver vontade de fazer, vá, faça, porque vai dar certo, vai ser importante. Então Inclusive, vamos aproveitar para é, falar, porque senão já vai deixando esse é, lugar assim. Então tá. Então vamos fazer essa migração. Eu ia deixar um pouquinho para o final, mas já que fluiu, vamos fazer uma inversão aqui para a coisa ser mais autêntica. Um solo, né? Um solo sobre sim. diáspora, né? Por, como surge um solo? Por que fazer um solo? Né? Por que não ficar ali, né? Na sua, ok, na sua comodidade ali do grupo? É um desafio, não é fácil. Me conta os desafios de fazer um solo e um pouco da vida desse solo hoje. Começa o desafio dentro de mim mesma, né? Dentro da minha atitude pessoal como artista. E essa parte do que você fala de estar num lugar cômodo, para mim é muito claro quando a gente fala sobre treinamento, sobre disciplina, sobre estar dentro de um ritmo que os outros estão todos participando, como você se sente bem mais alimentado do que quando você sozinha ou com o suporte de uma outra pessoa, né? Que no nosso caso foram, né? A gente começou junto e depois eu continuei aí buscando, né? Mas finalmente quando você assume a responsabilidade, para mim eu posso dizer que é uma questão de assumir responsabilidade, né? Então foi algo Exatamente. que ainda está sendo um desafio, né? De como e também me entender, né? E me descobrir, me escutar e como me perceber nesse lugar de que quando são as coisas para o grupo, existe uma outra atitude mais dinâmica, de que quando são coisas para mim, tem a procrastinação, né? Que vem pesada. Então, eu vou fazer depois, né? Eu vou dar um jeito. Isso reflete em tantos níveis, como de saúde mental, saúde Isso. física, emocional, como você, como mulher, né, foi socializada para se colocando para trás. Então, nesse sentido, para É mim, foi muito e importante é, como nós somos é socializados a nos colocar em segundo plano. Reclamamos quando somos segundo plano das pessoas, mas automaticamente o autocuidado vem depois do cuidado externo, né? E no trabalho de uma performance, sobretudo nesse trabalho solo, isso precisa ser invertido, né? Porque aí Exatamente. existe uma prioridade, um foco de levantar material, em fazer sua pesquisa. E é uma luta, porque é como se eu estivesse lutando não somente contra a minha história de Bárbara, mas contra várias gerações, né? Que vêm da minha ancestralidade, né? Feminina.
que vem aí com essas feridas, né? E ao mesmo tempo com essas emoções que tentam de alguma forma nos deixar nesse lugar da dúvida, do medo, da falta de iniciativa, né? São coisas que chegam assim, bem pessoais, bem profundas e íntimas, né? Quando a gente está no processo criativo de criar um solo. E ainda está sendo para mim. Então, nesse momento, o que é mais importante para dizer, assim, para compartilhar com as pessoas é que tive muita sorte, porque ao mesmo tempo que aparentemente é um trabalho solitário, dentro do processo criativo foi um trabalho muito coletivo, porque eu fui buscar, né, inspirações, feedback, críticas construtivas ou não, de mulheres, sobretudo, sobre o trabalho, e foi algo que eu vi que cresceu a cada vez que eu apresentava, né, junto com essas pessoas, né, que foram tão generosas comigo e foram criando esse solo junto comigo. Isso também é algo que eu vi uma vez da Deborah Hunt, que é parte da rede, que ela, quando criava um trabalho, não ensaiava, 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 depois apresentava, que ela tomou a coragem mesmo, e eu lembro que também isso para mim foi na época, né, quando a gente estreou lá como Work in Progress no Transit, em 2019, se não me engano, de dizer, eu tô aqui, é isso, é o que eu consegui, e trabalhar com esse material, mesmo que isso aparentemente não esteja modelado ou construído. Eu acho que para mim o que eu posso dizer que me fez evoluir muito como artista, que eu gostaria de compartilhar, é essa coragem de se assumir mesmo, e mesmo quando você não tem um trabalho que está bom ou que está perfeito, né? Porque eu O acho que no sólido nosso ainda, né? sólido, tem muito isso, né, de ficar presa nos grilhões do perfeccionismo, né? Para mim foi uma área da minha vida que eu rompi através da coragem de apresentar algo que nem eu mesma pessoalmente estou satisfeita, mas é um processo e é uma construção, e foi necessário ser dessa forma, né? É, 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 E foi também vale a pena necessário. citar também uma coisa que é o endosso do seu grupo, né? Que é muito importante. Você tem a iniciativa de fazer o seu solo, e a sua iniciativa e você proteger esse espaço contamina, contagia e estimula o seu próprio grupo, porque é importante sempre compreender, todo mundo que faz um solo aqui, é uma coisa que sempre é dita aqui nas entrevistas, é uma pessoa Sim, em cena e várias pessoas por muito. detrás, seja na história da construção, seja no suporte, no próprio Antagon. Inclusive, eu lembro que na época, quando você começou a fazer o solo, outras atrizes começou a rolar esse sentimento do tipo, eu também quero fazer, que aí não é Sim. fácil. Eu queria que você falasse também um pouquinho para a gente do suporte, né, do Antagon, nesse lugar dessa jornada que começa pessoal, você enfrentando seus próprios demônios, e depois vem a força-tarefa da companhia te apoiando, né? Eu acho que veio também dessa atitude pessoal minha de dizer, eu quero isso, eu escolho esse caminho, eu pego o risco, eu vou tomar o que vem de bom e de ruim. Eu acho que essa atitude interna que contagia, Lu, porque se a gente de alguma forma ainda não está certo, ainda não está firme em que nós somos, isso acaba também passando, né? Ok. Porque finalmente, dentro do grupo, a gente tem uma rotina muito forte de trabalho, tanto artístico como de produção mesmo, né? Como você viu lá, a gente vive comunidade. Então, se não existe, né, dentro dessa iniciativa uma proposta séria, as outras pessoas vão dizer, pô, você vai perder tempo ou tá procurando ou pesquisando algo, tem um monte de coisa para fazer, isso é importante mesmo? Então, foi algo que veio, sim, é importante, sim, é o que eu quero, e aí vem esse abraço, né? Esse suporte, né? E, ao mesmo tempo, uma aprendizagem, porque eu acho que tanto para o grupo quanto para mim, né, o fato de colocar as questões que eu coloco no solo sobre construção de identidade, sobre racismo estético, sobre a forma de colocar esse corpo é, é, exotificado, né, em cena, e brincar com isso e jogar com essa sensualidade, e ao mesmo tempo mostrar a minha força como mulher. Foi algo que dá um impacto e que alimenta o processo do grupo, porque finalmente que eu tenho descoberto mais e mais com a Rede das Madalenas
é sobre trazer essa personalidade, né, feminina, feminista, né, que gera igualdade dentro de cada espaço. E um grupo de teatro precisa dessa energia, né? O que a gente trabalha lá no Antagon, por exemplo, esse aspecto mais de produção, de ir para fora, de estar na rua, de se expor, de colocar ao mesmo tempo, fica para mim a desejar esse momento de trazer o que seria uma outra energia, uma outra forma de criar, uma outra forma de se colocar, né? E de abrir um tipo de situação pessoal, né? Que é o que eu faço um pouco brincando com essa ideia da ficção autobiográfica, né? Na qual eu misturo histórias pessoais com histórias que poderiam ser de qualquer mulher que decide sair do seu país, né? E fazer uma outra trajetória, né? E o teatro é a ponte, né? Que liga essas realidades. Então, o grupo me apoiou, acho que por causa disso ainda continua me apoiando. E também a segunda parte que foi importante nesse processo é de dizer, isso é um trabalho de grupo. Por mais que seja uma pessoa falando da sua identidade, né, ou da sua história, ou construindo essa narrativa que vai do transpessoal, esse é um trabalho que pertence a todos nós. Isso é uma coisa que foi também um processo, ainda está sendo, né? Quando a gente fala, Sim, quando tem uma pessoa em cena que não está representando o que é representatividade do grupo, né? Mas o que sim, eu vi é mais e mais a força do coletivo que, que parece que é potencializada quando tem somente um corpo em cena. É incrível. Nesse caso, tem até os músicos, né? Que estão lá, uhum. porque não é totalmente um solo, porque eu estou trabalhando com música ao vivo, mas em termos de narrativa, de construção de ação e etc. Tem para mim essa descoberta também de descobrir o solo não somente como algo pessoal, individual, mas como força coletiva também. Tem uma parte que eu gosto muito das memórias, né? Assim, uma das coisas mais maravilhosas de estar no Antagon. Ela está falando aqui, eu estou querendo, vou desligar essa ligação para você. Estou indo para o Antagon agora, porque é uma das poucas pessoas que eu converso que tem um coletivo que eu sinto um sentimento de reparação histórica a minha vontade de pertencer. Eu não sinto isso com o Odin, eu não sinto isso com a Candelária, eu não sinto com o Juliette Carne, mas toda vez que ela começa a falar do Antagon, eu fico assim, gente, eu quero ir para o Antagon. E não é que É, é fácil lá a vida, a gente está falando, é porque acho que tem a ver com a honestidade, a criatividade, a força desse grupo, tanto com homens e mulheres, e também o Bernard, que é, né, um grande diretor, é uma mente muito brilhante, é também um dos homens do teatro que eu mais admiro, tanto o ethos dele, a ética profunda, a dignidade profunda que ele tem como homem e como artista. O nível de empatia e compaixão social que ele tem é muito, muito valioso vindo de um europeu, enfim, é quase como quando um homem como o Bernard, em termos de patriarcado, desperta para um grupo de teatro, desperta para estar em Frankfurt criando essa espécie de resistência, aquele concreto todo. Toda aquela comunidade poética hippie, beatnik, parada no tempo e ao mesmo tempo conectada ao seu tempo, como raramente se vê um grupo de teatro conseguir fazer essa resistência. Quando um homem desse tipo desperta, dentro de um coletivo teatral, mulheres, crianças, a vida tem mais chance, né? Mas eu tenho uma história que eu quero contar que é no início, quando você ia para a sala de treino, você não conseguia seu espaço. Você entrava e alguém do grupo te chamava. Precisa disso, precisa disso. Então, era difícil proteger o próprio espaço de treinamento. Tipo assim, isso não é. Tipo assim, a gente não estava acostumados a uma pessoa entrar na sala de ensaio, homem ou mulher, né? Para fazer algo que, assim, um treinamento, um alongamento que pode ser interrompido a qualquer momento, porque não está na agenda. Então, colocar na agenda do grupo horário de ensaio, sim. construir e preservar esse espaço, até o ponto do Bernardo ficar lá, daqui a pouco, assim, chegar lá com os instrumentos todos, né? E querer participar, essa atração, né? Esse lugar onde o auto-amor, o sentimento seu nesse lugar da diáspora. E aí, por fim, isso foi um sentimento interessante, ver como é inerente e ético do grupo quando tem esse corpo exótico brasileiro, negro, parte do seu coletivo, sendo uma das energias que, durante essa década, alimentou o grupo, né, devolver para esse corpo, devolver para essa mulher, oferecer para essa mulher plataforma, visibilidade, destaque para a sua própria voz. É ético, né? Então, claro, no momento que você decide, esse grupo ele se torna coerente e não usurpador,
né, sim. da diversidade que ele alimenta. Ele nutre essa diversidade, ele aceita essa diversidade cultural vindos de vários lugares, e na hora que esses grupos querem usar a própria estrutura, se alimentar dessa nutrição para construir suas pontes para suas origens, suas feridas, suas histórias e os seus legados, o grupo dá suporte. E isso é uma coisa muito, muito importante de inspiração para os grupos que muitas vezes criam esse embate desnecessário, esse ciúme, ou que muitas vezes as artistas, mais mulheres do que homens, se sentem muitas vezes invalidando, ingratas, ou roubando um espaço, ou desencorajadas por achar que isso não é do coletivo, e é do coletivo, né? Principalmente quando um coletivo de homens na Europa dá voz às suas mulheres. Então, isso é extremamente genuíno, né? E necessário. E aí, É me um conta um pouco trabalho. rapidamente do espetáculo também. Me fala um pouquinho rapidamente dele, para a gente concluir com o seu festival. Me fala um pouquinho dele, no final das contas, o que é a história de Corpus Mundi. É um trabalho, você estava falando agora que me veio na cabeça uma palavra que eu não gosto muito, né, que tem sido assim usada bem vaziamente, que é conscientização, né? Que na Uhum, verdade para mim eu poderia traduzir como educação, né? E aí é muito da pesquisa que eu tenho feito no meu mestrado, que também foi um outro desafio, né? Dentro de um grupo de teatro, continuar com os estudos acadêmicos. Eu estou fazendo mestrado em GIS, em coreografia e performance, estou finalizando esse ano. E foi para mim esse trabalho de educação antirracista dentro do nosso próprio trabalho artístico e também como foi para mim dentro de um ambiente majoritariamente embranquecido, né, que é um grupo de teatro, sobretudo na Alemanha, por mais que estejam artistas da América do Sul e de outros países que não são europeus, trazer esse enegrecimento, né, do meu trabalho, de trazer uma pesquisa que está se despedindo ou se dando costa para o eurocentrismo e para as referências que são tradicionais, né, de como criar alguma coisa. Então, eu não vou dizer que Corpus Mundi é um trabalho de teatro negro, porque eu assumo a minha contaminação nesse sentido mesmo de influência de diversas fontes, né, do trabalho, né, como, claro, majoritariamente da cultura afro-brasileira, da dança dos orixás, mas também tem aí muito da construção do corpo de teatro físico, né, de todos esses estudos da presença, e aí vem muito o trabalho das mestras, né, lá do Odin da Roberta, da Júlia, né, que veio me influenciando até o seu trabalho também, Lu, com o estudo da presença, né, da expressividade, e claro, aqui, para mim, né, o diálogo com esse corpo que dança as danças sagradas, com a experiência que eu tive aqui em Salvador com a Vera Passos, a Rosângela Silvestre, e finalmente me levou até Senegal com a Germana Cognit e com a Alessandra Seutin. Então, eu vejo no trabalho que também ele se volta para construir essas referências através de artistas, né, feministas, né, de mulheres que estão aí também criando. Para mim, consciente ou não, dessa perspectiva, eu fui atrás de mulheres, né, para buscar inspiração, para receber esse feedback, para estar criando. Isso foi algo para mim muito importante, porque eu acho que a ideia de nomear corpus mundi, esse corpo no mundo, o corpo do mundo, o corpo é estar no mundo, o corpo do. São várias, né, possibilidades de entender. É sobre trazer esse aspecto que sai do patriarcado, do entendimento do patriarcado do que é corpo e do que é mundo, e trazer esses diálogos culturais, trazer um texto, por exemplo, da Neuza Silva Santos, que fala sobre tornar-se negra, né? Trazer, agora eu coloquei na primeira parte, né, quando a gente criou aquela cena da jaqueta com a perna de pau, também coloquei partes do hip hop do negro drama, né, tô cantando hip hop agora, já está no começo, né, de eu estou muito doida fazer para o ver hip como hop, ficou. as estéticas negras contemporâneas, né? E ao mesmo tempo, se eu pudesse dar uma imagem de uma pessoa que está viajando, mas ao mesmo tempo está ali segurando a sua história, né?
e dialogando com isso, né? Sempre entre é, padronização, repadronização, integração, desintegração, né? Inclusão, exclusão, brincar, né? Com esses estados, com essas binaridades, com essas dualidades, né? Que acho que o que o teatro faz através do conflito e ao mesmo tempo construir que é aquele boneco, né, no final, esse corpo com referências diversas, né, com máscara Sim. africana, com jaqueta europeia, com perna de pau feito no Brasil. Então, eu acho que o meu trabalho ele vem disso mesmo, do E a Mala reconhecimento. Samsonite. É mesmo, Marna do Brechó, né? Eu acho que eu não gastei, acho que nem 200 euros com esse espetáculo. Agora eu coloquei também, não sei se você viu, uma que é muito interessante que tu colocou, estou até escrevendo sobre isso. Uma linha de roupa, como é um varal também. O varal foi o meu cenário. O varal, para mim, veio muito através da Grada Quilomba, né? Com a memória da plantação, o algodão, né? As mulheres que lavam roupa, daí as mulheres que... Aqui as lavadeiras, né? Que eu conheci muito no Brasil, em Salvador, como mulheres que foram pioneiras na sua própria existência, né? Que lavava roupa ou na fonte, se juntavam, né? Para se empoderar, ou lavavam em casa, e aí as primeiras mulheres negras libertas foi uma forma de sustento e ainda é. E para mim também reflete muito do que foi esse trabalho, porque no começo eu achei que era somente esse, ok, preciso fazer um solo, foi, botar na gaveta, mas desde 2019 já passei agora pela Itália, claro, pela Alemanha, apresentei na Dinamarca também. Então, aqui no Brasil, então, um trabalho que ele está viajando, né? Está sendo apresentado. No passado, estive na Sérvia, também na Eslovênia, em Amsterdã. Tenho apresentado, assim, incrivelmente, sem fazer muito atração através do network, sem fazer muita propaganda ou sem ficar usando as redes sociais de forma de me escravizar para poder, olha, eu tenho que apresentar meu trabalho. Sabe, eu acho que quando a gente faz um trabalho que ele tem alma, tem verdade, a gente também precisa se repousar nisso. Porque o que eu vejo Opa! também é essa ideia Oh, de ir atrás de divulgação, né? Aceitar qualquer preço, apresentar, porque você precisa estar visível, porque pessoas precisam te ver, te reconhecer. Eu acho que me trouxe muita paz, sabe? Ver que o trabalho ele tem vida, né? E ele é apresentado onde tem sim, que ser apresentado. Então, perfeito. tá numa Maravilha. trajetória, tá no caminho. Antes da gente falar, então, agora eu vou falar do festival, porque a Bárbara, ela é essa pessoa que faz o mestrado, cuida do grupo, milhões de situações, faz produção, cuida de outros festivais do grupo. Agora ela está voltando para a Alemanha, já tem um festival, uma residência, além de ter uma escuna criativa, que a gente não vai ter tempo de falar hoje sobre ela, mas seria um capítulo à parte, muito importante, ações sociais no Salvador, muito importante compreender que o grupo, ela vai e ela vem com parte do Antagon, com o Bernard, com essa estrutura, para trazer para Salvador, um projeto maravilhoso que é a Escuna Criativa. Fazemos depois um bate-papo só sobre isso. Eu vou botar uma notinha no final sobre a Escuna Criativa, para vocês verem um pouquinho o que é esse projeto. Então, assim, por que mais é mais para a Bárbara? Então, eu me reconheço, porque eu também sou forjada no 420, né? Porque tem 110, 120 e 420. Nós somos as mulheres 420. Um pouco workaholic. Às vezes, Eugênio fala o seguinte: todos nós estamos fazendo teatro, estamos fugindo de alguma coisa. Ele diz que está fugindo da condição de imigrante. Temos que nos perguntar um pouco do que estamos fugindo para a gente ser tão potente na vida criativa. Mas vamos lá. Tem uma coisa muito interessante que é o Festival Internacional de Mulheres que a Bárbara faz, que eu tive o prazer de estar lá, naquele ambiente. Foi um convite que mudou um pouco a minha vida. Também como a Bárbara, eu tive a oportunidade de a Bárbara ver um espetáculo meu ainda em work in progress, ainda em espanhol, nem tinha fiz o espetáculo primeiro em espanhol, depois eu traduzi ele para o inglês, para depois ele estrear em português. Eu fiz, e agora virou sempre assim, primeiro eu faço em outras línguas, porque eu tenho mais, hoje, acalento e colheita e visibilidade no mercado internacional, às vezes, do que... Agora é a primeira vez que eu vou viajar o meu espetáculo equilibrista que eu apresentei na Alemanha, pelo Brasil, em 17 capitais, né, pelo SESC. É a primeira vez que isso aconteceu. Agora que eu vou conquistar o meu país. Eu fui para fora, ganhar endosso, amiga, referência, para agora voltar para o meu país e ter um pouco de coragem de enfrentar os meus pares. Né? Olha só a jornada de uma mulher diretora que mora na capital, que tem amigas como a Bárbara. Bárbara, me fala um pouco sobre o seu festival.
e sobre como ele era e como ele está agora para você, para a gente fechar a nossa entrevista. Sim, acho que foi em 2017, né, que você participou do primeiro festival, da Foi. primeira edição, Sim, com estava lá. entrevista. Eu lembro que foi desafiador. A memória mais forte que eu tenho desse ano foi de olhar para mim no meio da correria e dizer: eu sou a diretora, eu estou dirigindo isso aqui, o que que eu faço, né? Eu com 29 anos, né? A Gil chegou para mim e falou: é muita ousadia, né? Você ter a mais nova das Magdalenas está fazendo o festival. E na época foi, acho que não sei, a motivação ou a ideia da necessidade, né? Finalmente, que você fala do trabalho do 420 o mundo está assim, né? Tem muita coisa ruim acontecendo, tem, 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 tem muita escuridão, né, no sentido de é, 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 pessoas que estão fugindo de si mesmas. E quando eu faço um tipo de trabalho, de festival, eu estou buscando justamente confrontar o meu público e as artistas com esse encontro consigo mesmo através do trabalho de outras pessoas, porque acredito que, na verdade, acontece em muitos momentos dessa forma. Quando você vai ver um espetáculo de teatro, você descobre tanto, né, sobre outra, da vida de outra pessoa, com outra história sobre si mesma. Então, é sobre essa busca por se encontrar, né? Você estava falando das buscas. E o Frauen, chama em alemão internacional, Frauen Theater Festival, começou em 2017, depois de eu ter ido no Transit, que é o Festival das Magdalenas, o maior festival, né, que existe na Dinamarca, dirigido pela Julia Vale. E aí foi a ideia de fazer alguma coisa em Frankfurt também. E aí eu convidei artistas, teve workshop, teve palestra, finalmente foram 4 dias, né? Um final de semana. Isso é um festival. É um festival. Eu acho que aí fica para mim a minha partilha. É interessante quando a gente pensa em projetos ou em trabalho de uma forma que visa alimentar nossa alma e não somente cumprir as expectativas de outras pessoas, porque assim as coisas crescem, né? E foi assim que o festival cresceu. Eu não comecei com a ideia, quero fazer um festival, quero fazer isso e aquilo. Foi uma necessidade pessoal, né, para o meu grupo e também para aquela cidade. Inclusive, no começo foi bem difícil, né? O começo é sempre difícil, por isso que a gente não deve ficar presa no começo, né? Tudo, Sim, o melhor fim das coisas, né? Diz no sim. velho ditado popular. Inclusive pela cena de Frankfurt, porque a dificuldade a cena feminista, né? Tanto de ativista como de outros artistas, foi de enxergar o espaço do meu grupo, que na cidade não é reconhecido como coletivo feminista, é um coletivo de teatro, de pessoas, e aí tem a figura, como Lu falou, do Bernard, que é o fundador do grupo, junto com outras pessoas, né? Que não traz necessariamente esse discurso, mas que, como o festival tem trazido mais e mais, né, discussão de gênero e de igualdade dentro dos espaços de criação e de produção, elas também meio que, ok, o que que é isso aí, né? O que que é esse festival? O que que essa brasileira está fazendo aqui? Porque é importante dizer que Ainda é feita é por uma uma mulher estrangeira. migrantizada. Uma estrangeira, né? Uma mulher migrantizada, racializada, realizando um evento de dimensão internacional, né? Trazendo nomes que têm referência no teatro. É um desafio, né? E, como eu disse para vocês, eu não estava preocupada com isso, né? Estava preocupada com o que eu queria expressar e com a necessidade do momento. E aí veio o festival, o primeiro ano, né? Como ancorando Magdalena, muitos problemas, dificuldades na organização. Mas o outro lado foi, para mim, um divisor de águas. Foi quando eu pensei e senti, isso é o que eu quero fazer nesse grupo. E agora a gente já comemorou no ano passado 7 anos com um público de mais de 1.000 pessoas chegando, indo e vindo, com visibilidade, com reconhecimento, crescendo e, sobretudo, expandindo a nossa rede de atuação com outras parceiras, com outras mulheres do teatro. Em outros países da Europa, como Espanha, Itália, né? Fortalecendo também a rede das Magdalenas, esse network que já existe aí há mais de 35 anos, né? Acho que a Magdalena aí eu estava falando com Gil, uma das fundadoras, eu falei assim, é quase a minha idade, eu tenho 36 agora, é uma história de vida, né? E quando existem mulheres assim como eu, que são migrantizadas, estão trabalhando fora,
que decidem participar dessa rede e propor uma ação e propor um projeto, isso também impacta no lugar que a gente ocupa dentro dessa rede, né? Que Exatamente. geralmente, pelas divisões de classe, né? Pelas divisões que existem aí, pelas formas o mundo, né? Do teatro, o mundo capitalismo mesmo funciona, quem tem mais dinheiro, quem tem mais visibilidade, quem tem mais história aparece primeiro. Quando você propõe um projeto e quando você articula pessoas e participação, aquilo ali já impacta um pouco nessa forma estrutural, né, na qual as coisas se organizam através de hierarquias, de relações raciais e de classe. Então, o festival tem dado não somente para o meu grupo, mas também para a cidade de Frankfurt. Uma vez eu fui lá, só para fazer um parêntese, procurar um incentivo, porque a gente não é nem um Antagon, nem um festival, é financiado institucionalmente. Todo ano a gente tem que escrever projeto, todo ano a gente tem que escrever projeto, inclusive em alemão, né? Ir lá, captar o recurso e voltar. E quando uma dessas conversas, eu falei assim: esse é o festival, isso que a gente está fazendo. Uma pessoa da cidade falou: é uma lacuna, né? Que foi preenchida em Frankfurt, tem um festival de teatro dedicado a mulheres, e não somente em Frankfurt, eu acho em toda a sociedade. A gente, o que está acontecendo aqui no Brasil, eu ainda estou impactada pela situação dessa artista, né, que foi brutalmente assassinada, e tantas outras mulheres, né, que infelizmente não são é, 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 visibilizadas, né? Não têm as suas histórias expostas como nas redes sociais ou pela mídia. Então, para mim, o trabalho com as mulheres, o trabalho, sobretudo artístico e criativo, de fato, é uma cura, né? E é para mim o que esse festival se propõe como processo, não como a questão de dar a cura que a gente, como mulher, vive nessa sociedade que quer nos matar, que quer nos adoecer, não um remedinho paliativo, mas é um processo de empoderamento, processo de autocuidado que eu acredito, pela minha prática e pela minha visão de mundo, que é algo que é transformador e que um dia, sim, tem a força de mudar a vida que a gente tem. E é por isso que, por mais que o cansaço chegue, por mais que as pessoas falem por que todo ano, por que esse festival? Assim, é porque a gente está doente, porque a gente precisa se empoderar, a gente precisa se curar, amar, né? Uma das coisas mais importantes do Magdalena foi sobre isso, sobre como encarar temas que geralmente ficam atrás, né, das nossas histórias entre mulheres, como concorrência, como inveja, como Lu, eu não tô te ouvindo. O áudio tá. Uma das maiores vitórias do patriarcado foi botar mulheres contra mulheres. Então, é um lugar de resistência a essa colonização do ódio e da disputa que nos Sim. enfraquece e que nos invisibiliza e que nos dicotomiza e nos tira a verdadeira identidade de amor e de oferta de soluções medicinais, estéticas, de pensamento e corpos frente ao ódio, frente ao horror, porque a gente sabe que esse mundo só não está pior por causa da existência da força das mulheres nesse planeta, de todas as que a mulher manifesta, mesmo nas piores intempéries, né? Isso é muito forte que você está dizendo, isso mesmo. É incrível. Então, a ideia do É, festival vem como resposta a isso, e por isso que a gente precisa fazer todo ano. Esse ano, sim, sobretudo, a gente tem o exatamente. tema da paz, a gente quer trabalhar o espaço, a gente quer trabalhar como na Alemanha tem uma discussão muito forte sobre safe space, que é espaço Uhum. protegido, é uma tradução que eu estou fazendo aqui, nem sei como chama aqui, que é como você cria esse espaço onde as pessoas possam se expressar, possam existir, junto com toda essa teoria e prática do cuidado, né, que é care. E é um tema que a gente está querendo trabalhar, desenvolver, porque é algo que é assustador, assim. Como a gente, de alguma forma, acaba entrando numa armadilha de criar esses espaços protegidos através de bolhas, né? Onde as coisas só acontecem se você tiver com as pessoas certas, né? Para você se sentir segura, você só pode se sentir segura se você estiver na rede de mulheres ou de feministas, né? Como construir
essa sensação de estar seguro através do seu corpo, através da sua fala, através das suas relações. Como expandir isso de lugares físicos para espaços de socialização. Então, é um Sim. tema que a gente tem esse ano e já está com data marcada. No final de setembro, estamos aí com o 8º festival, 8ª edição, Vamos crescendo divulgar, vamos divulgar, vamos tentar estar aqui no juntas, Brasil. Sim, juntas, sim. sempre. Vamos sim. Bárbara, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Acho que é um lugar que a gente poderia depois pensar em fazer um bate-papo de vez em quando, porque eu acho que dá, Sim. sempre foi, né? Nosso encontro aconteceu no Odin assim, a gente começou a conversar, não conseguiu parar, você veio para o Brasil, e sempre que eu vejo a gente conversando, eu sinto saudade do que a gente não viveu e não fez juntas. Eu sou muito grata à experiência com você, naquele momento em que você me convidou para ajudar no seu início de um solo, foi muito importante porque eu queria muito trabalhar com atrizes negras, né, por muitos motivos que eu não vou desenvolver agora, e o seu convite foi muito quentinho para o meu coração, de pertencimento, né, de poder trazer um pouco a minha visibilidade, os meus privilégios e, ao mesmo tempo, como mulher, me sentir acolhida, sem distinção, para o tipo de amor que eu tenho pelo teatro, pela vida e pelas mulheres. Então, foi muito importante para mim. E eu quero dizer isso que eu disse para você em 2019, 18 para 19, sei lá, que você é fruto de vários mundos. Então, eu acho maravilhoso você, uma mulher negra que tem todo o seu histórico, todas as suas feridas, as suas questões, mas também foi para a Alemanha e está modificando esse ambiente aí, sempre trazendo a colheita para o seu próprio país de várias maneiras psíquicas e materiais. E eu acho você o futuro. Eu acho você o futuro. Porque você não você recebeu alguns privilégios que você foi atrás, mas você tinha tudo para ficar fechada no ressentimento. Você tem a porta do ressentimento aberta aí dentro de você e você escolhe o amor. E eu sempre fico encantada e admirada com quem, não tendo recebido, com quem, apesar dos maus tratos, escolhe devolver para a sociedade, para o mundo, poesia, afeto, e eu acho isso muito único e contraste de que é possível. Não questiono e acho que é natural o ódio, a raiva, é uma conta a ser paga por tudo que houve a nós mulheres, negros e todas as histórias do mundo. However, existe o futuro, existe um lugar que o mundo está queimando de ódio, de horror, de tragédia, e não acho que, acho que a raiva é importante para despertar os que estão dormindo, mas existe aqueles que precisam de um pouquinho de imunidade contra a impotência. E a impotência, ela destrói o sistema imunológico e nossa coragem. E você, no seu teatro, na sua visão, nessa filha de vários mundos, nesse lugar que você dialoga e cria essa dança da temperança, né? Essa dança que às vezes é Oxum, às vezes é Yansan, às vezes é braba e às vezes é doce como a água da chuva. Eu Sobre quero te isso, né? agradecer. Eu quero te Ah, agradecer pelo seu trabalho, parabenizar você e pedir para vocês, amigos, que vocês conheçam mais o trabalho da Bárbara, do festival dela, do grupo dela, da obra dela, porque ela é o futuro. E eu tenho muito prazer de ser sua amiga e felicidade desse bate-papo. Espero que as pessoas desfrutem, porque, nossa, foi muito bom. obrigada. Eu fiquei muito feliz, estou com Obrigada, vontade de Felipe. dançar. Obrigada a toda a equipe do Solos Férteis, que, como você falou, né, tem muita gente trabalhando. Quem sabe no ano que vem a gente esteja aí apresentando aqui em Salvador, em Salvador, Axé. em Brasília. Brasília, quem sabe até aqui. Axé. É o trabalho do amor, né? É um trabalho de criação, de construção, né? O ódio, como você falou, ele é autodestrutivo, ele acaba com a gente. Então, Sim, finalmente, é uma escolha de sobrevivência também, não somente sim, escolha ética, escolha sim. de vida, de estar aqui. Então, eu desejo para todos vocês esse trabalho transformativo, esse trabalho curativo, esse trabalho de afirmação de quem vocês são como artistas, né? Que foi uma trajetória que eu comecei a trilhar e tem me blindado de felicidade e de realização. Beijo. Beijo, muito Tchau. obrigada. Obrigada, gente. Ah, Acompanhe as outras entrevistas. Tem, inclusive, ela falou aqui da Dil, a Dil está na nossa entrevista. Vejam outras Madalenas, veja tantas nossas mestras, como veja também a nova geração de mulheres criadoras, para você se sentir incentivado e com o espelho do que é possível produzir sendo mulher nas artes cênicas. Nos vemos em breve, gente.